estudiosos internautas, estamos mostrando a vocês como se usam os sintagramas, como se interpreta, portanto, o texto, como se faz essa análise sintática, reconhecendo a função de cada termo, a ligação que existe entre eles. Na estruturação de frases sempre existe isso. Só que desta vez, vamos, ao menos agora, neste momento, vamos apresentar aqui o exercício já pronto, já feito. Mas vamos verificar se existe um erro em cada um deles. E ao fazer esse trabalho, vocês vão realmente praticar de novo a análise, verificar se o sintagrama está falando corretamente, ver se a numeração está bem aplicada. Então, vamos lá. A primeira frase aqui: após o crime, os policiais vasculharam a casa e o veículo. Bem, vamos ver se aqui existe algum erro. O sintagrama essencial, nesta primeira oração, parte do verbo, deve partir do 2 e cair no 1. Tá? Está correto. Vasculhar o quê? Nós aqui temos um complemento verbal composto. E o sintagrama que diz eu sou o complemento verbal, porque aponta para o verbo. Opa, aqui existem dois R's, vou tirar. Que barbaridade! Ó, pronto. Já corrigi, portanto. Então está correto isto. Que é o sujeito, nome vasculharam é o determinante máximo, né, que parte do verbo e cai nesse nome nome sujeito. Temos o complemento verbal, que sempre é 3, qualquer complemento verbal é 3, que pode ser objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, né? E aqui, casualmente, temos um complemento verbal composto. Vasculharam o quê? Casa e veículo. Os dois objetos, as duas coisas. E aqui temos um advérbio, que seria o 4, a gente marca o núcleo sempre. Se numera núcleo. Posso cercar, colocar uma chave e dizer que tudo isto é advérbio de tempo, após o crime. Quando? Após o crime. E temos adnomes. O crime está bem, a casa está bem, o veículo está bem. Claro, esses adnomes definidores levam ao código 5, são marcados com o código 5. Temos aqui um E, que é um conectivo, não tem numeração, não tem cadeira na fórmula da oração, como a preposição não tem cadeira na fórmula da oração. Então, os sintagramas parecem estar corretos. Apenas este após é introdutor, é uma preposição. Será que é preposição mesmo? Vamos para os painéis para ver se consta o após, preposição. Vamos lá, ante, até, com, contra, de, tá, para, tá. Bem, não aparece o após aqui, ante, tá? Então, ante, até, após, o após tem que estar aqui. Após tem que estar, vou mandar colocar. Ótimo. Então, o após é uma preposição e por uma falha desse esquema não está presente. Mas sozinho é preposição e pura. E a preposição não tem este código 1, é código 0. Então vamos colocar no lixo esse 1 e colocar o 0. A preposição pura é marcada com o código 0. Tá? E aqui faltou também marcar este E com o código 0. Pronto. Então estão aí os dois erros. Esse tipo de exercício manda procurar alguma falha, algum equívoco. E achamos dois até. O após estava com o código 1, que é reservado para o nome 1.
e é uma preposição pura, é zero. Olha aqui o sintagrama da preposição pura. E vamos agora para o 2. Então eram as únicas, as duas falhas. Houve não apenas uma falha, mas duas. O E estava sem o código 0 e o após era pior ainda, estava com o código 1, que é reservado para o nome 1, sujeito que fica na ponta do sintagrama essencial, né? A próxima oração. Os vizinhos já tinham registrado o crime. Olhem aqui um verbo composto. E olhem a teoria para esse verbo. Teoria não, é assim que funciona mesmo. Não só no português, no francês, no italiano, no espanhol e até no inglês. O auxiliar efetua concordância com o nome 1 ou com o pronome que está na posição 1. E o verbo fundamental recebe os complementos verbais e os advérbios. Vamos ver se é isso que acontece. Olhem aqui, ó. O verbo auxiliar efetua concordância. Tanto assim que bom seria fazer partir. Seria melhor fazer este sintagrama partir daqui mesmo. Vamos tentar fazer? Fazer partir daqui, ó. Vamos ver. Os vizinhos tinham. Observem bem que esse M é marca plural deste verbo. E ele faz a concordância em nome do verbo composto. Então isso aqui podíamos até tirar. Eu até vou fazer isso. Tirei. Corrigi uma imperfeição já. Ótimo. E o verbo fundamental recebe os complementos verbais. Esse sintagrama significa eu sou um complemento. Tá? E recebe também os advérbios, esse advérbio de tempo. Então agora ficou correto, né? Ótimo. Vamos ver isso aqui, ad nome, certo, com o código 5. Ad nome com o código 5. Advérbio, termo acessório, seta acessória, seta pontilhada. E a numeração 4 para o advérbio, está correta essa numeração. Mas vamos ver, temos algum erro afinal? Temos algum erro aqui? Os vizinhos já tinham registrado, não apareceu erro ainda. Os vizinhos já tinham registrado. 1, 5, ótimo, 4, registrado. Está sem número? Não, aqui, ó. O tinham sozinho não é o 2. Os dois juntos que recebem o código 2. Então, o tinham é verbo auxiliar. Verbo auxiliar já diz a palavra. Ele é bastante secundário, mas é o encarregado de efetuar concordância. Então, localizamos aqui uma falha. Ótimo. Então, esse é outro processo que se pode, assim exercitar. Procurar uma falha na linguagem dos sintagramas, na linguagem do código numérico. É um exercício que o professor pode dar para o aluno, se quiser. E o aluno, ao fazer a busca, ele está refazendo a análise sintática. Isto é, acontece um exercício natural. Vamos agora para outro exercício.